Bom dia, estamos começando mais um programa Litoral ao meio-dia pela Aba RTV, Rede Litoral de Televisão, Nova Agrotur Porto Alegre, também pelas redes sociais, aplicativos e plataformas digitais. Alegria tê-los em nossa companhia nessa manhã. Lembrando que daqui a pouquinho mais temos Alexandre Garcia, mas agora ela, Fernanda Bart, que nos dá a honra de estar conosco no programa Litoral ao meio-dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes e quem nos acompanha também nas redes sociais. É um prazer estar aqui. A alegria, Fernanda, é minha, porque eu já te conheço, sei que você é uma overdose de conhecimento sobre política, economia e bastidores da política também, né, Fernanda? Então eu quero te deixar o microfone à vontade, não sei qual é o tema, qual é a pauta que você trouxe para nós nesse programa, para te falar, ensinar o nosso povo, ensinar o nosso povo a votar, saber o que está acontecendo, o que significa cada coisa que está acontecendo, que às vezes a gente pensa que é uma bênção e vai ver por trás não é bem assim, né? As coisas camufladas, e eu sei que você tem esse conhecimento e hoje certamente estará compartilhando com todos os nossos telespectadores do Brasil e fora que nos acompanham através das plataformas digitais. Bom, obrigada, Dilson. E assim, eu acho que não tem como a gente escapar do tema mais quente do momento e que muitas pessoas ainda não entenderam o tamanho da gravidade que envolve as denúncias que o Elon Musk e o atual governo americano, o governo Trump, estão fazendo ao descortinar o que acontecia dentro da USAID, ou a Agência Americana para Ajuda Humanitária. Esse assunto que muitas pessoas não vão ver nas grandes redes de imprensa e nem na grande mídia, e eu já vou explicar para vocês por quê, é o assunto mais quente no mundo inteiro, menos no Brasil, na grande mídia. O resto do planeta só fala nisso, mas aqui você liga a TV aberta e é um silêncio sepulcral. Não é à toa, Dilson. Esses que foram pagos para desinformar, enganar e manipular, receberam muito dinheiro dessa muito agência. Dinheiro. É a agência, para vocês entenderem, com o maior orçamento do... Estamos $50 bilhões por ano. Meu Deus, é muito dinheiro. $50 bilhões por ano. Faz a conta, o dólar tá quanto? 6 e alguma coisa? 6 e alguma coisa? 300 bilhões. 300 bilhões de reais. E esses recursos eram desaguados mundo afora para fazer ajuda humanitária, mas na verdade isso era só uma cortina de fumaça. Porque sobre esse falso pretexto de ajuda humanitária, eles se meteram inclusive em eleições em diversos países. E dizem, inclusive no Brasil. Eu fiz um compêndio aqui de coisas que precisam ser ditas sobre o USAID. E, meus amigos, isso é só a ponta do iceberg, porque esse assunto promete crescer como um tsunami. Nós queremos que esse tsunami venha, mas só leve quem não presta, né? Porque é um escândalo de proporções nunca vistas, Adilson. Nunca vistas. O que está sendo descortinado, e o Elon Musk está há dias dentro do escritório da USAID lá nos Estados Unidos, sem sair de dentro, ele e os pesquisadores dele, para fazer o famoso, como se diz em inglês, follow the money, ou siga o dinheiro, onde eles estão vendo que o recurso ia do pagador de impostos americano para a ONG tal, ou para a instituição tal, aí virava uma ação. E essa ação acabava botando dinheiro em outras coisas e assim as coisas iam se multiplicando em redes intrincadas de influência política e econômica, muitas vezes usada para desestabilizar nações. Olha a gravidade do que nós estamos falando. Eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui, que eu separei quando eu estava vindo aqui para o programa, tá? Então a gente tem aqui, ó, algumas notícias interessantes envolvendo a USAID e as eleições brasileiras.
Segundo o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Michael Benz, a USAID teria atuado no Brasil durante as eleições de 2022, promovendo uma legítima guerra santa de censura contra grupos populistas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas declarações levaram a pedidos de investigação sobre a atuação da USAID no Brasil. Alguns parlamentares brasileiros apresentaram um requerimento para a criação de uma CPI para investigar a influência da USAID nas eleições brasileiras. O Gustavo Gayer já protocolou a CPI e está coletando assinaturas. O Instituto Felipe Neto, a tal da Vero, que pertence ao Felipe Neto, recebeu dinheiro da USAID. Por isso o comportamento dele daquele jeito. Sabem quem mais recebeu dinheiro da USAID para combater desinformação durante a pandemia e nas eleições de 22? Sleeping Giants, agência de fact-check preferida do STF. A agência Lupa, que fez contra aquela que vos fala aqui, contra mim, um dossiê de 10 páginas que me fez ser banida do Instagram durante todo o ano eleitoral de 22, onde eu não me elegi por 1.700 votos, sendo que eu tinha mais de 200 mil seguidores nas redes. A agência Lupa recebia dinheiro da USAID. Coisa, né, Adilson? A gente vai vendo assim, as coisas vão vai montando, encaixando nesse quebra-cabeças de fortunas inestimáveis, né? Aí nós temos aqui, ó, durante a gestão Biden, os gastos da USAID no Brasil foram direcionados a várias áreas, incluindo projetos de desenvolvimento sustentável. A USAID investiu recursos em projetos que visam promover o desenvolvimento sustentável no Brasil, incluindo a conservação da Amazônia e apoio a comunidades indígenas. Ou seja, vocês podem ter certeza que se vocês tocarem uma caneta desesquerdizadora nisso, vai significar perseguição ao agro e dinheiro no bolso das ONGs. Basicamente, deve ser isso. Combate à desinformação. A agência também investiu recursos em projetos que visam combater a desinformação e promover a liberdade de expressão no Brasil. Liberdade de expressão só do lado de lá. só do lado de lá. Né? De vez em quando eu levo o gancho da semana aqui, do YouTube. Apoio às ONGs, olha, quem diria. A USAID forneceu financiamento a ONGs que trabalham em áreas como direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento social e questões LGBT, questões de gênero, de raça, combate ao machismo, esse tipo de coisa. Projeto de saúde, tá? Todo tipo de pesquisa, eles colocaram, adivinha o quê? Essas coisas assim, todos os dias, se vocês entrarem na internet e pesquisarem USAID, principalmente no YouTube ou em redes fora daqui, vocês vão ver coisas novas. A novidade que eu descobri hoje, vindo para cá, vindo para o teu programa, Dilson, foi a seguinte: nós estamos com provas de que eles colocaram $1 milhão na pesquisa de ganho de função do vírus do Covid em Wuhan, um ano antes da pandemia começar. Tu consegue visualizar a gravidade disso? Então isso está recém começando. As denúncias de Mike Benz sobre a atuação do USAID no Brasil são muito graves. Segundo ele, a USAID teria financiado grupos brasileiros para impulsionar leis de censura, manipular debates políticos, especialmente em 21 e 22, eleição, que eles fizeram questão de atrapalhar a reeleição do Bolsonaro. Pode troca, só pede para trocar. Ele já bota no lugar ali. O Gabriel corta aí. Chegou a água. Sem barulho. Depois o Gabriel corta lá. Pode continuar agora. Desculpa, tá? Posso continuar? Pode. Eu vou começar de novo nesse parágrafo que eu tinha parado, aí fica melhor de cortar. As denúncias de Mike Benz sobre a atuação da USAID no Brasil, Adilson, são de uma gravidade que pode sim, se for levada a sério a investigação, pode chegar no Supremo Tribunal Federal, porque alguns desses eventos patrocinados pela USAID tinham a participação de ministros. O Barroso participou de vários desses encontros de combate à desinformação para ensinar como fazer censura,
como agir com as agências de fact-check, tudo isso pago com dinheiro americano para influenciar a eleição aqui no Brasil. E aqui você tem o seguinte informação, que essa agência teria financiado grupos brasileiros para impulsionar as leis de censura e manipular debate político, especialmente durante a eleição presidencial de 22, durante todo o ano de 21 também. Eles já vinham atuando durante a pandemia para calar todo aquele pensamento divergente. Benz afirma ainda que a USAID utilizou táticas de censura, controle das redes sociais, financiamento de mídias para minar a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer, dito por um americano, que trabalha hoje numa posição de destaque junto ao governo Trump. Chegou a dizer que se não fosse pela interferência da USAID, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Isso a gente tem certeza, né? A gente só não sabia exatamente de onde que tinha vindo, né? Só para vocês terem uma ideia, a USAID tem relação direta com o Deep State americano e com a CIA, que é a Companhia de Inteligência dos Estados Unidos. Além disso, Benz também denuncia que a USAID financiou campanhas contra Bolsonaro desde 2018. Gente, isso é escândalo para não acabar mais. Porque se a gente hoje não tivesse as redes sociais, meus amigos, se a gente não tivesse a liberdade de estar aqui falando nesse momento, vocês podem ter certeza de que ninguém no mundo saberia sobre essas coisas. Ninguém. Por isso a intenção deles de bloquear. De censurar as redes sociais. Falar. Por quê? Porque eles sabiam o que eles tinham feito. E eles sabiam que se eles perdessem o governo nos Estados Unidos, essas coisas viriam à tona. E a tentativa de assassinato teve contra o Trump, né? Exatamente. Não podemos esquecer. Isso aqui não é brincadeira. Resumindo, regulação das redes sociais, controle de discursos políticos, promoção de narrativas midiáticas, alinhamento da mídia a uma agenda específica, criação de leis de censura, limitação da liberdade de expressão, atuação em tribunais para restringir vozes conservadoras. Nós vamos encontrar dinheiro da USAID pagando ativismo judicial no Brasil. Você pode ter certeza disso. Eu quero só saber se no momento em que estivermos munidos de toda a verdade e informação, se de fato a justiça vai ser feita. Porque uma parte do nosso judiciário está extremamente comprometida, não só com esses recursos internacionais, mas comprometida por ter aceito e recebido esse dinheiro para atuar contra a própria democracia brasileira. Porque, meus amigos, aceitar dinheiro internacional para desequilibrar o processo eleitoral e a democracia do país é atuar contra o seu próprio país. Não é? Mas com certeza. Saiba, isso é crime. É crime. É crime. É crime e dos mais graves. É crime e um país do tamanho do Brasil. Da Imagina. Importância do Brasil no mundo. Então, é importante a gente lembrar mais uma vez que a USAID é uma agência de governo dos Estados Unidos que fornece, ou deveria, né, ser apenas isso, assistência humanitária de desenvolvimento em todo o mundo. No entanto, as denúncias mostram que as questões importantes para eles eram influência na política externa de várias nações. Já tem denúncia de dinheiro da USAID para ajudar o Hamas. Meu Deus. Ajudar o terrorismo do Hamas contra o Estado de Israel. Já tem denúncia de que eles influenciaram no conflito da Ucrânia. Ou seja, o que nós estamos vendo é que eles criaram um espantalho, né, um bonecão ali, faz de conta que estamos fazendo ajuda humanitária, quando na verdade nós vamos fazer a política que nós queremos, porque como a CIA não consegue entrar nos países da forma como gostaria e influenciar, né, fomentando guerras dos dois lados, até a gente sabe que isso aí já aconteceu muito na história da humanidade, né? Dar armas para o grupo X e dar armas para o grupo Y para que os dois se destruam e aí eles vão lá e controlam a situação. A gente sabe que isso é muito usual da política externa americana, a política suja feita via CIA, mas que lá quando surgiu a USAID no governo Kennedy,
Eu tenho certeza que o presidente Kennedy, que era um ponto fora da curva, criou essa agência com a intenção real de ajuda humanitária. Mas, né, depois disso ele foi assassinado e daí em diante a agência passou a ser aparelhada para todo tipo de operação. É muito mais fácil você entrar num país através de uma ONG para promover uma política que aparentemente é benéfica e contra quem fica difícil de se trabalhar, né? Por causa da mordaça, do politicamente correto e tudo mais. Quem é que vai se opor a uma política de igualdade entre homens e mulheres? Quem é que vai se opor a uma política de igualdade entre todas as raças, todas as cores de pele? Aí, para fazer esse tipo de política, o dinheiro vinha, mas não era usado para isso. Era usado com outros fins, com outros fundamentos. Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje de manhã que dizia o seguinte: uma das ações, e a gente está investigando para descobrir que ONG que recebeu esse dinheiro. Uma das coisas que foram financiadas no Brasil, 3 milhões de dólares, foram ações climáticas para meninas no Brasil. Me explica o que significa isso. Eu vou botar o vídeo. Posso botar? Pode, pena que... O áudio dá para ouvir, mas tá em inglês, aí eu traduzo. Porque isso aí a gente tem que ouvir da fonte. Depois tu passa isso para mim que a gente pode botar no cara, pode botar no caractere, o Gabriel pode colocar assim no ar depois. Porque ações climáticas para meninas no Brasil, meus queridos amigos, o que significa isso? Pode significar tanta coisa. Aqui, ó. O senador Eric Smith, num discurso inflamado no Senado americano, fez uma lista longa, que eu vou botar apenas um trecho para que vocês escutem. Vou tirar aqui do silencioso, né? Que a gente é educado, deixa o programa no silencioso. Aqui. 45 million for diversity and inclusion scholarships in Burma. 3 million for girl-centered climate action in Brazil. De novo. 3 million for girl-centered climate action in Brazil. 3 milhões para ação climática envolvendo meninas no Brasil. Eu fui ler os comentários da postagem, uma galera postando que esse dinheiro era para as crianças de Marajó. Vai saber o que fizeram com esse dinheiro? Agora nós temos que descobrir. Porque a lista dos jornalistas, influencers e meios de comunicação americanos que receberam recursos da USAID para trabalhar contra a direita liberal conservadora já foram publicados. Agora eles estão liberando a lista do resto do mundo. A gente já sabe que o Felipe Neto recebeu dinheiro, mas a gente quer saber quem mais, além da agência Lupa, dos Sleeping Giants, que receberam recursos, que vieram, claro, não vem direto, né? Eles vêm triangulados. Parece que vinha via Caritas no Brasil, e a Caritas fazia uma distribuição, e isso deve ter acontecido com outras fundações, institutos e ONGs, que recebiam o recurso, e dali em diante saía a rede de distribuição. Meu amigo, isso não é o verdadeiro gabinete do ódio? Parece que é ficção. É o verdadeiro gabinete do ódio financiado com dinheiro internacional. Quem acompanhou nos últimos 3, 4 anos as minhas palestras e os meus discursos já me ouviu falar mais de uma vez sobre o escândalo que é o dinheiro internacional que entra no Brasil pelas ONGs e fundações para influenciar a nossa política, para caçar conservadores e liberais, para financiar agências de fact-check, que só tem um objetivo: calar o nosso lado. Eu venho denunciando isso há mais de 4 anos. Está aí a prova. Está aí a prova. Agora não tem mais como negar. Está bem claro, né? Está bem claro. Porque a gente já sabia que isso acontecia. Para vocês terem uma ideia, em um ano, não chegou a ser um ano, foi meses depois da morte da vereadora Marielle Franco, a Open Society de George Soros, junto com a Kellogg Foundation, que é outra dessas fundações,
e a Ford Foundation injetaram 10 milhões de reais na formação de lideranças mulheres negras no Brasil. Eu denunciei isso na época, não por estarem ajudando a formação de lideranças mulheres negras, mas porque dinheiro internacional não pode ser usado para influenciar a política no Brasil. E esse recurso veio, se criou essa Fundação Marielle Franco, que tinha esse objetivo, para criar novas lideranças mulheres negras na política brasileira. Como é que ninguém percebe que tem alguma coisa muito errada nisso? É muito fácil tu influenciar a política de outro país, injetando milhões de dólares em ações que desequilibram a livre concorrência, que desequilibram as forças políticas do país e que atuam de forma completamente dissimulada nos seus verdadeiros objetivos. Já se sabe que o USAID botou muito dinheiro no movimento Black Lives Matter, que é de terrorismo doméstico, muito dinheiro no movimento Antifa, que é de terrorismo doméstico. Então, quando eu digo que isso é a ponta do iceberg, que muita coisa ainda vai ser revelada, já se sabe que eles usaram a Bósnia como laboratório para testar urnas eletrônicas em processos eleitorais. Com dinheiro de onde? Da USAID. Vocês sabem quais as urnas que estavam sendo usadas nesse laboratório de teste? Dou um doce para quem descobrir. Smartmatic. Quais são as urnas utilizadas nas eleições brasileiras, Adilson? A mesma. Smartmatic. Quais são as urnas usadas nas eleições na Venezuela, Adilson? As mesmas. Smartmatic. Oh, meu Deus! Sem dinheiro de uma agência de ajuda humanitária em laboratórios de teste eleitoral com urnas eletrônicas na Bósnia. Isso foi uma das coisas que apareceu. Muita coisa vai vir à tona ainda. Muita coisa. Ou seja, fica muito claro que essa agência não servia nem aos interesses dos americanos, mas só de um grupo deles, muito menos aos interesses humanitários. Essa agência foi utilizada para desestabilizar e influenciar a política e a economia do planeta. 50 bilhões de dólares por ano. Durante quanto tempo isso vem acontecendo, Adilson? Tem provas que pelo menos desde 2018 eles já estavam trabalhando contra o Bolsonaro. Por isso que a mídia brasileira está quieta. Você imagina quanto dinheiro a Rede Goebbels não recebeu? Meu Deus! Quanto dinheiro a imprensa de TV aberta brasileira, alguns desses grandes jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, eu só quero ver quando isso aparecer. Hoje, de manhã, já havia uma chiadeira terrível, eles estão desesperados. Jorge Soros deu entrevista dizendo o seguinte: a organização, uma das que ele mais bota dinheiro, Repórteres Sem Fronteiras, que deveria ser mídia independente, mas não é. É mídia que trabalha para os globalistas. Esses caras que têm monopólios gigantescos e querem controlar o mundo todo, são os caras que financiam os Repórteres Sem Fronteiras. Então Jorge Soros está muito preocupado com uma declaração dos Repórteres Sem Fronteiras que vieram a fazer a seguinte colocação: o mundo da imprensa livre está em risco por causa do fim da ajuda financeira da USAID. Ai, chora, mas manda o choro gravado que eu quero ouvir. Tá? Por favor. Aí tem declarações dele dizendo que isso vai ser o fim da imprensa livre no mundo. O fim da imprensa livre no mundo é o que pessoas como Jorge Soros, junto com Bill Gates e suas grandes organizações, tentaram fazer, e essa USAID também, financiando e botando dinheiro em ONGs e agências que trabalham dioturnamente
para fazer aprovar nos países, e o Brasil é um dos maiores exemplos disso, legislações draconianas que buscam censurar as redes sociais e a liberdade de expressão e de opinião, com o fundamento de que são fake news, sendo que, na verdade, fake news é qualquer pensamento divergente ou coisa que não pode ser dita contra o que, de fato, essas pessoas fazem no mundo. Então, meu amigo, a USAID caiu graças ao trabalho do Elon Musk. E o que vem daí para frente é revelação atrás de revelação. E eles não têm como contestar porque eles têm prova, né? Não tem, tá tudo ali. Como eu já disse aqui antes, o Elon Musk está dentro, morando dentro do prédio do USAID para fazer a devassa nos arquivos. Do lado de fora, centenas de militantes do Partido Democrata com os seus cartazinhos, salve o USAID. Aquela coisa assim super orgânica. Não existe causa humanitária, woke, progressista no mundo que não tenha recebido dinheiro dessa organização. O que nos leva a refletir algo que eu, inclusive, já conversei várias vezes com a nossa amiga Jussara Galto. Estava ligando para nós aqui, agora. As minorias barulhentas que mandam no mundo são financiadas por esses movimentos, por essa grande agência. E eu pergunto a vocês acham que essas pessoas teriam condições de pautar nossa vida diária, de pautar a agenda das nações, se não fosse esses 50 bilhões de dólares por ano? Não teria. Não, né? Isso é manipulação da opinião pública via injeção de dinheiro. Acabou para vocês. Acabou. A verdade vai ser recolocada no seu devido lugar. E esse alargamento artificial da janela de Overton, que faz parte da teoria da comunicação, para fazer com que as pessoas mudem de opinião sobre questões graves e polêmicas, tipo o aborto, que as pessoas mudem de ideia desde não aceito até pode abortar até o 9º mês, drogas, desde não aceito até pode se drogar em qualquer lugar, inclusive na calçada na frente da minha casa. Todas essas questões que essas agências e grupos trabalham na cabeça das pessoas não teriam sucesso se não fossem esses 50 bilhões ano da USAID. Acabou. Até que enfim, a gente, como cristão, a gente está há 4 anos com a TV, quase 5, e desde o princípio a gente batendo. Às vezes por instinto ou por sentir alguma coisa diferente, que as coisas estão erradas, e luta pela coisa certa como cristão. Mas dali a você provar é outra história. Então esse Elon Musk, quando apareceu aí sacudindo, ele sacudiu o mundo. Defensor da liberdade de opinião e expressão. Quer dizer, agora, aliado ao governo dos Estados Unidos do Trump, dentro, junto com o homem, deu para essa gente que estava brincando. Acabou. Eles estão desesperados. Eles vão sumir do mapa, vão ser presos. Teve gente que vai se suicidar porque o final deles não é bom. Não é bom. Todos eles dependentes financeiramente. Essa agenda woke não sobrevive sem injeção massiva de dinheiro. Sabe por que não sobrevive, Adilson? Porque ela não é natural. Ela vai contra o bom senso, ela vai contra o senso comum, ela vai contra a massa da população que tem um pensamento conservador, defende a família, defende o direito de ter sua fé, defende a meritocracia, contrária às leis e regras do DEI, que é o Diversity, Equity and Inclusion, que é diversidade, equidade e inclusão, que são as políticas que foram enfiadas goela abaixo pelos departamentos de marketing nas grandes empresas, que obrigaram eles, inclusive o sistema de tráfego aéreo nos Estados Unidos, a contratar pessoas não por mérito ou capacidade técnica, mas por cor, opção sexual ou outros motivos quaisquer que não eram relativos à competência. Isso acabou, gente. Tá ruindo lá. Vai ruir aqui. Vocês podem ter certeza.
E essas ONGs, que já vinham sendo denunciadas há muito tempo, tanto pelo Bolsonaro, pela Damares, Ricardo Salles, denunciou essas ONGs falcatrua que atuavam na Amazônia, nunca ajudaram o índio, coisa nenhuma, vinham aqui fazer biopirataria, roubar medicamentos, roubar plantas, roubar minérios, roubar grandes riquezas que nós temos no nosso solo, tá? Ricardo Salles denunciou eles, correu com eles daqui. O que foi a primeira coisa que o Lula fez? Chamou todo mundo de volta, deixou tudo funcionar. O Lula praticamente vendeu a Amazônia para os interesses internacionais desses grupos. Os Yanomamis nunca morreram em tanta quantidade, fecharam o espaço aéreo na primeira semana de governo Lula e não reabriram até agora. Por que será? O que está saindo das terras Yanomamis? Uma das maiores jazidas de diamantes e de ouro do mundo. Mais da metade em terreno venezuelano, Adilson. Meu Deus, e o povo venezuelano está vendo. Pois é, ou seja, tudo será revelado. Com certeza. A Jussara mandou mensagem para nós. Mandou mensagem aqui, a gente sabe do teu compromisso, tá? Então nós vamos ter que encerrar essa parte do programa, mas teremos outro programa com a Fernanda. Ela assumiu um compromisso de daqui uns dias começar a fazer participação semanal, gravado ou alguma coisa aí, porque nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento da verdade para esclarecer o povo, o telespectador, o eleitor, porque tem eleição ano que vem, para você não continuar cometendo erros por falta de conhecimento, por falta de informação. É verdade. Né? Então, eu te agradeço já. Informação que você só encontra em programas como esse. É porque a gente não é... Você sabe que a gente está com a possibilidade de passar agora, se chamar ABA RTV Brasil, vai para Santa Catarina, porque lá é um estado conservador, né? Aqui a gente não tem patrocínio, porque não tem patrocínio de prefeitura, não tem, o empresário também não... Cabeça é diferente. Porque a gente fala a verdade, a gente não concorda com o que os caras fazem, e aí... Não que a gente fale mal deles, mas a gente não concorda e damos um apoio. Então, se tu não apoiar o que eles estão fazendo, tu está excluído. Com certeza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para outro lado, onde nós vamos continuar falando, com apoio, com patrocínio, mas vamos entrar aqui igual. Entendeu? Se Deus quiser e Deus quer, né? Porque nós não podemos nos calar. Eu estou com 58 anos, mas... Eu tenho filho, eu tenho neto, eu já tenho bisneto. Nossa. Né? Entendeu? E nós sabemos que o Brasil pode ser muito mais do que é no momento que tiver uma gestão séria. Que acabar com essas falcatruas. O que o Macron queria defender, brigar com o Brasil, com o Bolsonaro? Porque atravessava a Guiana lá do outro lado, o nosso ouro era francês. Não, e tem rastros, já tem gente levantando que o USAID estava envolvido com a pesquisa de petróleo na Amazônia. Agência humanitária. Conversinha para dormir, né? Mas a gente sabe. Nós vamos então agradecer a tua participação nesse bloco e vamos a um breve intervalo. Depois vem Alexandre Garcia com o seu comentário e a continuação do programa Litoral ao Meio-Dia. Muito obrigado por enquanto. Já voltamos. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Restaurante Monticelli,
diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? O que te faz feliz? Quais são os momentos mais inspiradores da sua vida? Cada dia que começa é uma nova oportunidade para transformar momentos cotidianos em instantes especiais. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Por isso, a Unesc é um lugar de múltiplas conexões. Um rico ecossistema de inovação e pesquisa, desenvolvimento pessoal e coletivo, respeitando as individualidades, visando o bem comum e produzindo alto impacto na vida das nossas comunidades. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Litoral ao Meio-Dia, aqui pela aba RTV, nessa segunda-feira, onde tivemos a participação no primeiro bloco da vereadora Fernanda Bart, de Porto Alegre, onde nos deu uma aula, né, de economia, de política, os bastidores da política nacional e internacional, o que está acontecendo, o que aconteceu. Né? Mas depois eu vou continuar com esse assunto, mas agora nós vamos a Brasília, com o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Um exemplo de intervenção inoportuna ou até anacrônica. Em tempos em que o mundo todo descobre que houve um movimento global de censura, de autoritarismo, de tentativa de calar a voz digital das pessoas que são a fonte do poder numa democracia. A Advocacia da União pediu para o Supremo para apressar o exame de uma ação que anula, chama de inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi muito discutido no Congresso. Eu fiz vários programas na Globo sobre isso.
chegaram à conclusão de um texto, o texto foi aprovado, entrou em vigor em 2015. E agora querem mudar. É uma espécie de censura obrigando as plataformas a fazerem censura a priori, né? Sendo que a lei diz que, para retirar alguma coisa, a pessoa tem que haver uma ordem judicial para retirar, né? Além disso, as plataformas já têm os seus princípios, os seus regulamentos, e afastam aquilo que está contra o regulamento interno. Mas, e a advocacia da União, vocês vão de perguntar, mas a advocacia do governo federal tem algum interesse do governo federal envolvido nisso? Pois é, entraram como amicus curiae, significa como colaborador, como amigo do tribunal, né? Fazendo essa... E o argumento também é bem interessante. O argumento diz que a Meta, se refere à plataforma Meta, põe no mesmo grupo o LGTB, aqueles que têm doença mental ou anormalidade, também alguma coisa contra as mulheres, segundo... Né? É bem da agenda woke que está sendo abolida em toda parte. Agora eu vi que o McDonald's também está caindo fora, né? Agenda woke aplicada naquele helicóptero que bateu no avião, por exemplo, né? Ou nos bombeiros de Los Angeles, né? Dá um desastre enorme, né? Só dá desastre. Já tem 3 votos lá, mas o ministro André Mendonça pediu vistas. Agora, aí o nosso novo herói da democracia, das liberdades, da Constituição, do devido processo legal, do amplo direito de defesa, das prerrogativas dos nossos representantes, da inviolabilidade dos nossos representantes, que é o jovem presidente da Câmara, Hugo Mota, lembra o seguinte, que aquilo que o Congresso faz, quem faz a lei é o Congresso. Quem faz a lei é o Legislativo, como o próprio nome indica. E quando o Legislativo não quer alterar a lei, isso é uma decisão do Legislativo, que é o representante direto do povo que recebeu o voto popular que lhe dá esse poder. Quem não tem voto popular não tem esse poder de fazer lei. Está entendido? Pois é. O Supremo não tem esse poder. Tem poder de interpretar a Constituição, de decidir se algo não é constitucional ou não, mas aí estão querendo mudar a lei, né? Como já se meteram já imaginou estabelecer quantas gramas o transportador de droga pode carregar sem cometer crime? Meu Deus do céu. Bom, falar em crime, né? Mais 60 idiotas presos agora no Ceará, na véspera do clássico Fortaleza e Ceará, né? São da mesma laia daqueles idiotas lá de Recife, né? O sujeito faz agressões físicas, né, que podem levar à morte, a lesões graves, como aconteceu no Recife, por causa de futebol. É porque não deve caber mais nada na cabeça, não pode ter alguma coisa na cabeça, né? Tá faltando educação, civilidade, né? Bom, só para encerrar outra questão, né? Lá no Congresso já apresentaram um projeto de semipresidencialismo, na verdade é parlamentarismo. Como é que funciona o parlamentarismo? Assim, a grosso modo, é a mesma coisa que fosse aqui uma monarquia, né? Porque em vez de ter um rei, um imperador, tem um presidente que é o chefe de Estado, e que tem poder de dissolver o parlamento. Mas quem governa o parlamento? Que escolhe um primeiro-ministro, que é quem governa o Estado federal brasileiro, né? Essa proposta do Rauli, lá do Paraná. Foi recebida a proposta. Tem outra proposta que revoga a lei da ficha limpa. Eu pensei que já tinha sido revogado pelo Supremo, né? Pelo menos suspendeu temporariamente para tirar Lula da prisão e limpar, passar na lavanderia a ficha, né? E aí entrou em vigor de novo a lei da ficha limpa, né? Revogar a lei da ficha limpa. Eu não sei se é essa que pegou o Bolsonaro, porque não tem nada a ver
de corrupção, né? Pegaram por excesso de uso do poder político durante a eleição, quando eles chamou embaixadores para explicar os temores dele em relação à apuração das eleições. Bom, então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Fatos da política, da economia, justiça e injustiça do Brasil. É mais ou menos na mesma linha que a Fernanda Bart estava fazendo seus comentários, né? As leis existem para favorecer eles, o trabalhador, o cidadão honesto. Essa lei não existe. Existe para incriminar, como eu tenho cansado de falar aqui. Seu Cabral, 400 e poucos anos de prisão, solto. Uma senhora com a Bíblia debaixo do braço e a bandeira, presa. Sem julgamento, sem processo legal. Esse é o Brasil da justiça e da injustiça, que agora, através dos Estados Unidos, Elon Musk e a turma lá que estão mexendo nos pauzinhos lá, sabendo de onde veio o dinheiro, para bancar a campanha, a compra de autoridades, para liberar Lula, liberar Cabral, liberar outros tantos aí criminosos, ladrões do povo brasileiro, de mim, de você. A gente está descobrindo agora. O comentário do Garcia foi em cima daquilo que nós estávamos falando com a vereadora e futura deputada Fernanda Bart de Porto Alegre. Essas agendas, essas ONGs, isso é tudo uma quadrilha organizada para financiar falcatruas, roubos, desvio, mexer no sistema econômico, mexer no sistema político dos países. E um camarada que nem o Bolsonaro, para eles não serve, não se vende, quer a coisa certa, levou uma facada por isso, Trump levou um tiro por isso, essa gente não presta. Só que agora o poder está na mão desse cara, Donald Trump e Elon Musk. O Elon Musk, além de estar dentro do governo americano, tem o poder das comunicações, tudo gravado, tudo com prova, contra esses bandidos. Agora nós temos que ver o que vai acontecer com essas provas. Se nós vamos fazer valer. Agora que eles estão apertando, e vão apertar. Como eu disse no comentário anterior, junto com a Fernanda, tem gente que vai ter que abandonar o barco e sumir enquanto é tempo. Porque eles vão perder a autoridade que eles se deram para eles. Onde a Constituição foi rasgada, e eles fazem a lei que eles querem, do jeito que eles querem. E compram todo mundo. Com dinheiro da onde? Dinheiro vindo de fora, desses globalistas, como disse a Fernanda Bart, que querem tomar o controle do mundo. E o Brasil, quem conhece o Brasil como a gente conhece, eu tive o prazer de viajar, conhecer o Brasil praticamente inteiro. O tamanho desse país, tudo que planta dá, tudo que precisa tem, tanto em termos de produção de alimento, como minério, reserva, combustível, hoje tecnologia. Mas essa gente está infiltrada no meio. Através desses nossos políticos corruptos, que nem o desgovernante, vendendo o Brasil para a China, vendendo o Brasil para outros países, que vem aqui, compra um pedaço de terra, hoje, outro amanhã, se associa a alguma empresa,
ou crio uma empresa e boto fachada de algum brasileiro e eles estão tomando conta e mandando e vão agindo, e vão agindo, e vão agindo, e vão agindo, e nós brasileiros elegendo essa gente que apoia. Isso é até revoltante, mas nós aqui na aba, nós vamos crescer muito, se Deus quiser. Os próximos meses vai acontecer muitas coisas. Nós vamos estar cada vez mais trabalhando, cada vez com mais gente competente conosco. Agora a Bart vai estar toda semana, a Jussara Galto toda semana, Valdir Borges quase toda semana, Alexandre Garcia diariamente, vai vir mais uns 3 ou 4 agora na nossa mudança aí, pessoas de alto calibre e conhecimento, das verdades, dos bastidores do que está acontecendo, para abrir o teu olho. Para você ter argumento, quando conversar com um petista, que vem com aquela conversa fiada, porque não dá para aguentar, e vir, na pior das hipóteses, ó, cara, para de falar bobagem. Para de ser idiota. Você não sabe o que está falando. Nós estamos vivendo num teatro no Brasil, onde o Supremo e esses políticos do primeiro escalão lá, fazem o que querem porque são muito bem pagos para obedecer essa agenda global, que quer tomar conta do mundo. Esta ambição idiota, pensando que eles não vão morrer um dia. Todos vão morrer. Tem uns aí pensando que vão ficar para a eternidade. Vão ser eternos. Não vão ser. Vai ter o tempo de adeus também. Mas enquanto isso estão sacrificando o povo. Sacrificando. Uma das maneiras de sacrificar o povo é dar liberdade para bandido. Não criminalizar bandido que rouba até R$700, que rouba um celular e olha para trás, olha para a cara do cara, dá um tiro no pescoço do cara e mata o pai de família, como eu passei um vídeo semana passada, um motorista de São Paulo. O que vai acontecer com aquele cara que fez isso? Nada. O muito que fizer se prender, de repente até de menor, daqui uns dias está na rua de novo cometendo os mesmos crimes. Destruindo famílias, pai de famílias. Por quê? Porque tem um exemplo. Tem um exemplo lá de cima. Não acontece nada com os caras. Agora, se um coitado roubar uma galinha para comer, ou fizer cortar uma árvore lá, que precisa cortar uma árvore para fazer uma escora para sua casa lá, passa o fiscal e multa, e prende. E tem que pagar fiança, senão fica preso. Aí esses bandidos roubam bilhões, mandam o dinheiro para fora, não fica nem aqui. Esses são intocáveis. É esse o Brasil que você quer? Para um dia você ser vítima também disso aí? Eu tinha um amigo aí petista, doente. Um vagabundo chegou, encostou, ele estava indo no mercado, levou o celular dele, aí ele foi reclamar. Eu disse para mim, tu não reclama, porque esse bandido aqui está solto fazendo isso porque tem cobertura do teu presidente. Ele disse que podia roubar para tomar uma cervejinha, ele disse, não é que contaram, ele disse. E dizer outra coisa, tu tem 2 casas, né? Uma baita de uma casa aqui e uma na praia. Hora dessa tu vai chegar na praia e a tua casa vai estar invadida. Se tu reagir, tu vai apanhar. E se tu inventar de bater, os direitos humanos vão lá e te prende. E se os vagabundos tiver criança, tu não tira mais lá de dentro. Mas vocês não querem isso? Não acham que está certo? E está ficando cada vez pior. Hoje, se for fazer um inventário, é 30%, 40% que você vai perder para o governo. Governo esse que não vai distribuir renda, ele vai roubar a renda.
Está ficando difícil, gente, mas nós temos a chance o ano que vem. Independente de quem seja o candidato, eu creio que vai ser Bolsonaro. Mas se tiver outro da linhagem dele, o Michele, o Tarcísio, alguém da linhagem dele que não roube e não deixe roubar, que monta uma equipe de trabalho que nem o Bolsonaro montou, independente de partido, mas com competência, que nem o Paulo Guedes, nós endireitamos o Brasil. O Brasil produz tudo, gente. O Brasil tem tudo. Mas o plano desse governo é quebrar todo mundo. Não pense que quando ele te dá um financiamento lá no banco, lá juro barato, de 4, 5% ao ano, ele está te fazendo favor. Não, tu está pagando aquele percentual, e se tu não pagar o financiamento, tu perde o teu trator, tu perde a tua terra, tu perde a tua casa. Tem gente já com 2 safras que não pôde pagar os financiamentos. O que vai acontecer com isso daqui a pouco? Ajuizar e você vai perder, vai para leilão. Eu tô achando que eles vão ser bonzinhos e anistiar. Bolsonaro não anistiou 90%, 95% dos estudantes que fizeram financiamento para se formar. Se formaram, mas saíram sem saber nada porque não conseguem emprego. Porque não pensa que se você se formando e você não ser competente, você vai roubar, você vai prosperar. Eu vejo que eu tenho um filho que trabalha dentro da faculdade, nós temos patrocínio de uma faculdade, e a gente sabe como é que funciona lá dentro. As empresas estão lá dentro procurando quem é o melhor da turma nesta área. Quem é o melhor da turma nesta área? Meu piá, várias propostas de emprego sem se formar. Ele trabalha na própria faculdade. Várias propostas para ganhar 2, 3 vezes mais do que está ganhando. Então, quer dizer, se formou esse ano, está com um emprego garantido. Por quê? Se dedicou, assim como ele e tantos outros. Mas isso é para quem se dedica. Nosso tempo está estourando e quero mais uma vez agradecer a Fernanda Bart por estar conosco no primeiro bloco, Alexandre Garcia todos os dias com a gente com esse comentário inteligente. Só não aprende quem não quer. E nós teremos gente mais competente ainda, falando sobre política, falando sobre economia, mostrando a verdade do Brasil. Não a que a Globo mostra, porque a Globo está ganhando para contar aquilo que o governo quer. A Globo e as outras também. Eles noticiam o que eles querem, como querem. E eu sou prova disso, que o dia eu estava em Brasília e fui nas comissões, ver como é que funcionava, eu tinha tempo, tinha que aguardar. Eu estava vendo o pronunciamento do ministro, não me lembro qual é agora, e a repórter do meu lado. O cara contou todo o projeto, história direitinho. A repórter virou para a câmera, escutou, virou para a câmera e distorceu tudo que o cara tinha falado. Totalmente fora. Distorcendo, botando para o lado para massacrar a verdade. E aí, nós aqui no interior, lá na Barra do Ouro, lá na Borrússia, assistindo a notícia de uma TV dessa, levando a mentira adiante de alguém que pegou a verdade e distorceu. Por isso que eu digo, quando você for ouvir alguma notícia, o Adilson falou, pega o teu celular ou vai pela TV e vê o que o Adilson falou, vê o que a Bart falou, vê o que o governador falou, que o deputado falou, porque assim você vai se informar, estar bem informado e vai ter argumento e vai ter subsídios, informações para chegar na eleição e votar na pessoa certa. E não deixar se iludir. Esse ano nós vamos ter voto auditável. Não vai ser que nessa vez não. Que essa vez a gente já sabe o que aconteceu. Exemplo, a Argentina estava quebrada, Milei está lá há pouco tempo. Transformou a Argentina, por quê? Fez o que o Bolsonaro fez. E é um país menor. A Argentina está voltando a crescer, já voltou a crescer, já está mostrando grandes resultados. E nós podemos ser muito mais. Basta nós querer, nós valorizar o nosso voto, que é a procuração que nós passamos para quem nos representa no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Presidência da República, na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado.
Do jeito que está, não está bom. E se não está bom, só tem um jeito de fazer a coisa acontecer. É mudar. E tem vindo gente nova aí que está mostrando serviço. Vamos valorizar essa gente. Tá bom? Por hoje era só. Abraço ao Antônio Carlos Damasceno Lima. Ô Lima, um abraço. Conheço meu amigo há muitos anos, Leandro Gatelli. Abraço. Abraço a todos que nos acompanham pelas lives, que vão acompanhar depois, que vão nos acompanhar pela TV. Acompanharam, irão nos acompanhar em outros horários, em outras TVs também, pelo YouTube, Facebook. A nossa gratidão a Deus pela sua audiência, que Deus abençoe. Se inscreva, compartilhe, assim nós vamos passando a verdade à frente. Se um dia cometermos erro, nos retrataremos e faremos com que seja revertido alguma coisa que não for verdade. Mas a gente vigia muito na hora de falar para não acontecer isso. Até hoje não aconteceu. Tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã com mais um programa Litoral ao meio-dia. Provavelmente Jussara Galto será conosco amanhã, tá bom? Um abraço e até amanhã.